Olá pessoal, me chamo Ângelo, sou psicólogo clínico e institucional. Estarei com vocês aqui nesse módulo de hoje. Eu trabalho com recuperação de pessoas com dependência química. É uma satisfação poder estar lecionando a aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula que me chama muita atenção porque é uma temática que muitas pessoas acabam subestimando a temática que nós vamos estar trabalhando aqui nesta aula, que é o suporte emocional e motivacional. Muitas das vezes as pessoas não sabem o quanto é importante o suporte emocional e a motivação dentro do contexto da dependência química, já que o nosso curso está focado na dependência química. Então hoje eu estarei fomentando aqui, trabalhando com vocês essa temática de suporte emocional e motivacional, porque o suporte emocional e motivacional são eles que fomentam o alimento da esperança no contexto da recuperação. A recuperação da dependência química, a gente pode até comparar ela também como uma maratona em terreno montanhoso, que tem os seus desafios, tem a sua complexidade, tem as oscilações, até porque a recuperação da dependência química não é uma recuperação linear. Por isso, a gente pode comparar com uma maratona em terreno montanhoso. Por quê? Ela não é linear, porque tem as suas dificuldades, tem as suas oscilações. A pessoa com dependência química, ela passa por muitas situações complexas relacionadas à própria dependência. A dependência química, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde, uma doença crônica, uma doença progressiva, e não existe cura para a dependência química. Existe tratamento, assim como em outros momentos, em outros cursos, nós passamos por aqui informando, trazendo essa informação, que é uma informação basilar, que é importante ter essa clareza e esse conhecimento, porque assim como outras doenças crônicas, como a hipertensão, que é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento para ela, assim também como a diabetes é uma doença crônica, não existe cura para a diabetes até então, mas existe o tratamento. A dependência química não é diferente. Quando a dependência química ela se instala uma doença crônica e progressiva. É a necessidade do indivíduo com dependência química buscar um tratamento. E pessoal, hoje, como nós estaremos falando aqui sobre suporte emocional e motivacional, é porque a técnica, a terapia, o medicamento, que são importantes dentro no contexto da recuperação permanente, o suporte emocional e motivacional é também relevante dentro desse contexto. Por quê, pessoal? O processo da recuperação, ele é um processo longo. O processo da recuperação da dependência química é um processo de altos e baixos. E além de ser esse processo de altos e baixos, e quando eu falo de altos e baixos, porque tem sim alguns momentos que a pessoa está buscando a recuperação permanente, está dentro desse contexto da recuperação, ele tem os seus momentos de altos e baixos, até porque ele vai lidar com a abstinência, com os sintomas da abstinência, ele vai estar lidando também com o próprio contexto familiar, com o seu ecossistema familiar, e que por muitas das vezes o ecossistema familiar é um núcleo que não está preparado para lidar com o ente com dependência química. E aí, mesmo ele, em alguns momentos, estando ali em abstinente, ele, ao chegar em casa, vai encontrar o seu núcleo familiar, incongruente,
né, desregulado emocionalmente, e isso acaba facilitando ou entrando, melhor dizendo, como um reforço para estilar a sentimentos desagradáveis para o indivíduo com dependência química ir a ter uma recaída, digamos, dessa forma. Porque existem os fatores de proteção e existem também fatores de risco dentro do núcleo familiar. E eu fiz a analogia, digamos assim, essa comparação aqui do caminho da recuperação da dependência química com uma maratona em terreno montanhoso, exatamente porque tem ali, né, os seus altos e baixos. Uma montanha, quando você olha para ela, você vê, né, ela tem o seu início ali o seu início, que a gente chama o pé da montanha, até o pico dela. E quando você vai escalar uma montanha, você começa na parte de baixo, que é o início da montanha, até chegar no pico, que é o ponto mais alto daquela montanha. E para chegar naquele pico mais alto da montanha, existe muitas dificuldades. Existe um gasto de energia, solicita esforço da pessoa que está escalando a montanha. Não é tão simples assim. Existe um preparo, porque se a pessoa não tiver uma condição física também para poder escalar uma montanha, ela, quando chegar na metade dessa montanha, ela não vai conseguir dar continuidade. Então existe também um preparo, existem os seus desafios e os altos e baixos, e também, além dos altos e baixos, tem os riscos que são a um palmo, digamos assim, de uma pessoa ou de um indivíduo com dependência química. O risco de recaída está sempre muito próximo, está sempre, vamos dizer, que está ao palmo do seu nariz, o risco de recaída. Então, é um processo exaustivo? É um processo longo? É um processo de altos e baixos? Mas há possibilidade de poder lidar com esse processo? Sim. Há possibilidade de iniciar essa maratona nesse terreno montanhoso e conseguir chegar até a meta, até o objetivo final, que é realmente viver uma vida sem precisar de recorrer à substância psicoativa. Sim, mas isso nós iremos ver nesse nosso módulo de hoje. Mas, portanto, para que isso aconteça, há uma necessidade de um suporte emocional e motivacional. Eu falo de algo que vai além do tratamento técnico. Isso vai além da técnica. Isso vai além do tratamento medicamentoso. Isso, para uma vida em recuperação permanente, certamente irá exigir um suporte emocional. E esse suporte emocional é importante que ele seja um suporte contínuo. Quando eu falo de suporte emocional, eu estou falando de família, eu estou falando de equipe e rede de apoio, porque a família, equipe e rede de apoio são elas que mantêm viva a esperança do adicto, seja por álcool ou outros tipos de substância psicoativa, outros tipos de droga. É a família. A família, ela é um suporte emocional, a equipe, a rede de apoio são suporte emocional e motivacional que fomenta, que alimenta a esperança. E quando eu falo de suporte emocional, eu não falo apenas do suporte das questões emocionais. Existem outras questões que implicam também dentro desse suporte emocional. Mas a gente pode dizer que sem a família, a recuperação permanente é mais complexa. Sem a família, sem o apoio da família, se a família não estiver preparada para poder se relacionar com o seu ente adicto por álcool ou outros tipos de droga,
tanto o adicto pela substância como a família, ambos irão viver um sofrimento significativo, um sofrimento imensurável, irá viver situações e emoções desagradáveis de sentir e de experienciar, podendo levar tanto a família como também o adicto, podendo chegar a situações até mesmo irreparáveis pela falta de quê? Pela falta de habilidade. E, gente, a família, ela como suporte emocional, assim como o adicto precisa do tratamento, a família também, ela necessita do tratamento. A família, ela precisa também de apoio. Haja vista que existe, né, um sofrimento, há um sofrimento existencial no adicto. O adicto, ele tem um sofrimento existencial, ele sofre, porque muitas das vezes ele quer deixar a substância psicoativa, mas ao mesmo tempo que ele quer deixar a substância psicoativa, ele quer continuar também usando a substância. Há uma ambivalência nesse processo de luta para poder viver uma vida em recuperação. Ele quer sair, mas ao mesmo tempo ele quer continuar. E nessa ambivalência, no fenômeno dessa ambivalência, está ali também o sofrimento existencial. O sofrimento existencial. Então, há essa necessidade do suporte emocional e motivacional, tanto para o adicto por álcool e outros tipos de substância psicoativa, como também para a família. Pense comigo, pessoal. Uma família que ela está preparada, que ela recebe o adicto pelo álcool ou por outro tipo de substância, o seu ente, que tem uma adicção, com afeto, é uma família afetuosa. E quando eu falo de afeto, eu não falo daquele amor que apenas passa a mão por cima. Eu falo de um afeto pedagógico, né? De um afeto, eu falo de um amor com responsabilidade. Além do afeto, a escuta e encorajamento, gente, são ferramentas terapêuticas pertinentes. Um ecossistema familiar que tem afeto, escuta, e quando eu falo de escuta, eu falo de uma escuta intencional. Uma coisa é você escutar apenas por escutar. Outra coisa é você escutar com intenção. A escuta ativa, ela é uma escuta intencional. Não é apenas estar ali estático, escutando aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela tem a percepção que ela está sendo até escutada, mas ela não está sendo percebida. Ela percebe que alguém a qual ela está ali, né, compartilhando as suas dores, compartilhando a sua maneira de ser naquele momento, ela percebe que está escutando, mas percebe que essa escuta ela não é intencional. Então a escuta é necessária que ela seja uma escuta intencional. A escuta intencional é aquela escuta empática, é aquela escuta que alguém percebe que está trazendo as suas dores, compartilhando o seu sofrimento, e alguém do outro lado, alguém do outro lado está ali compreendendo sem julgamento, apenas escutando. Você já viu uma câmera que está instalada ali, que fica ali apenas filmando? Aquela câmera, ela está ali, ela está filmando e não está falando nada. A escuta ativa, ela é pertinente porque você escuta com intenção, a pessoa percebe que ela está sendo percebida, e isso é terapêutico. A escuta ativa, ela é uma competência pertinente para a adesão no tratamento
de recuperação, no tratamento da recuperação na dependência química. E além da escuta intencional, também o próprio encorajamento. É interessante que o encorajamento, que é também uma competência, né? Depois estarei detalhando um pouco sobre isso, né, do encorajamento, trazendo algumas nuances em relação a isso, porque o encorajamento, encorajar o indivíduo que está sofrendo pelo fato de ser uma pessoa com dependência química, encorajar a sua autoeficácia, as suas virtudes, as possibilidades, né, que existem para ele sair daquela situação, e que ele compreenda que, ao mesmo tempo que você está encorajando, vai ter alguém ali como suporte também para poder ajudá-lo, se caso caso ele encontre dificuldade de lidar de forma funcional com a complexidade da dependência química. Até porque a dependência química, ela não é uma falha de caráter, porque o que acontece muitas das vezes, o adicto, ele é rotulado pela sociedade, até mesmo pela família em alguns momentos, com uma pessoa que tem uma falha de caráter, uma pessoa que tem um problema de comportamento, e em relação à falha de caráter ou defeito de caráter, é importante a gente desmistificar isso, porque nenhuma pessoa com adicção, ela tem um defeito de caráter. Não. Uma pessoa com dependência química, uma pessoa com transtorno por uso de substância psicoativa, que a gente, na classificação nosológica, a gente chama de TUS, transtorno por uso de substância psicoativa. Essa pessoa, ela não tem um defeito de caráter. Por que ela não tem um defeito de caráter? Porque se ela tivesse defeito de caráter, ela teria nascido com esse defeito. Então ela não tem um defeito de caráter. Ela tem sim um comportamento problema. Mas a dependência química, ela não é apenas um comportamento problema. A dependência química, ela passa por 3 dimensões. Ela passa pela dimensão biológica, psicológica e social. Podemos dizer também espiritual. Então, a dependência química não é uma frescura, não é uma falta de vontade, uma falta de força da pessoa. A pessoa com dependência química, ela é afetada por uma doença complexa, que ela é biológica, que ela é psicológica, que ela é social. E ela não tem um defeito de caráter, porque se ela tivesse o defeito de caráter, ela teria nascido com esse defeito. Mas, Ângelo, e o problema, o comportamento problema, né, os comportamentos destrutivos, desadaptativos, que a pessoa tem? Esse comportamento foi um comportamento adquirido por causa da relação do indivíduo com a substância psicoativa. O comportamento que ele acabou adquirindo para poder alimentar a dependência química. E a pessoa com dependência química, ela é uma pessoa capaz de mentir, de manipular, de se também sabotar. É uma pessoa que ela irá ter comportamento, né, de manipulação, que vai querer sabotar as pessoas, ameaçar as pessoas, as famílias, né, muitas das vezes não sabe lidar com o seu ente com dependência química, e acaba se tornando codependente desse dependente. E a codependência, ela também uma doença que não tem, até o momento, de acordo com as literatura e os artigos, não tem cura para a codependência. Uma vez que a codependência se instala, não existe cura também. E o que é a codependência? Você pode até perguntar, o que seria a codependência? Qual a diferença da dependência química para a codependência?
A codependência é quando a família, ou não só a família, pode ser um amigo, uma pessoa próxima, ela é dependente do dependente químico. Ela acaba cedendo às vontades e os caprichos da pessoa com dependência química por medo de algo desagradável acontecer e acaba cedendo muitas das vezes e tendo dificuldade de se posicionar com a recusa, tem dificuldade de dizer não, mas o suporte emocional e motivacional, ele é importante para o alimento da esperança na recuperação. E aí precisa de afeto, escuta intencional e encorajamento, que são competências, que são ferramentas terapêuticas, O ambiente de apoio da pessoa com dependência química, é importante que esse ambiente seja um ambiente incondicional. O ambiente de apoio é importante que ele seja incondicional. O ambiente, por que incondicional? Porque esse ambiente de apoio, ele pode ser fator de risco ou fator de proteção. O núcleo familiar, ou ecossistema familiar, como queira, pode se tornar um ambiente favorável para a recuperação permanente ou um ambiente desfavorável para a recuperação da dependência química. Então, o ambiente, ele pode ser, sim, fator de risco ou de proteção. Porque, Ângelo, o ambiente pode se tornar um fator de risco. Porque, pensa comigo, um lar um lar onde existe conflito, onde existe ameaça, um lar onde existe desconfiança. Esse lar, certamente, ele vai aumentar os fatores de risco para uma possível recaída. Se o ambiente familiar ele é um ambiente tóxico, se o ambiente familiar ele é um ambiente de conflito, um ambiente de julgamento, um ambiente de desconfiança, esse ambiente ele é um ambiente tóxico, porque ele está adoecido e aumenta os fatores de risco para a recaída, se torna um fator de risco para a recaída. O ambiente familiar, ele se torna um ambiente de proteção, quando dentro desse ambiente existe ali, uma aceitação incondicional. O que seria aceitação incondicional? O ambiente que aceita o seu ente, o seu membro familiar, incondicionalmente da dependência química. O ambiente que trabalha a aceitação incondicional, que tem essa competência, é um ambiente propício para aumentar a possibilidade de uma recuperação permanente. Por quê? O ambiente ele se torna um ambiente de proteção, porque ele aceita o seu ente com dependência química. Não quer dizer que esse ambiente ele vai aceitar o comportamento desadaptativo. Não quer dizer que o ambiente com aceitação incondicional, que entra como suporte emocional, vai aceitar o comportamento destrutivo. Não. Aceita o seu membro familiar com adicção incondicionalmente. Aceita o membro, a pessoa, não a dependência, mas a pessoa. E quando o ente ele percebe, mesmo ele com dependência, sendo uma pessoa adicta, que tem uma adicção por álcool ou outros tipos de substância, ele percebe que o seu núcleo familiar, o seu ambiente familiar,
aceita com afeto, sem julgamento, e esse ambiente ele se torna um ambiente terapêutico, porque, gente, o lar deve deixar de ser campo de batalha. É importante que o lar ele seja um refúgio seguro, não um campo de batalha. Ouvindo uma queixa de um acolhido, eu estou usando esse termo acolhido, porque como eu trabalho com recuperação de pessoas com dependência química, na Casa de Acolhimento Desafio Jovem Ebenezer, eu ouvi um relato de um acolhido que ele, assim que ele completou 15 dias de acolhimento no Desafio Jovem Ebenezer, ele ainda estava ali na fase de adaptação. Falo fase de adaptação porque ele sai de um contexto, né, onde não tinha hora para dormir, hora para acordar, não tinha nenhuma rotina. Então ele vai para um outro contexto, né? A casa de acolhimento ela tem ali uma rotina a ser seguida, visualizando, né? Vislumbrando além do acolhimento, a reabilitação e a reintegração desse indivíduo à sociedade novamente. E ele trouxe uma queixa, e a queixa dele casa muito bem com esse momento, porque ele disse: Ângelo, olha, eu passei um certo tempo em estado de rua, em situação de rua, e até que eu tive um insight e decidi voltar para casa, porque chegou a informação para mim que a minha família estava me procurando, e aí eu decidi voltar para casa. E aí voltei para o meu lar. Quando cheguei em casa, eu comecei a ouvir muitas coisas, e aquilo foi mexendo com as minhas emoções, a ponto de eu sair novamente de casa e procurar a substância para poder lidar com o julgamento que eu encontrei dentro do meu lar. A minha mãe, os meus irmãos, quando chegaram, começaram a fazer apontamento. Você quer ver a mãe morrer, você quer matar a sua mãe, você quer acabar com a gente, você não toma vergonha, não sai dessa vida, fica nessa vida porque quer, porque se você quisesse sair, você sairia. E aí ele relatando isso para mim e dizendo: sabe, Ângelo, aquilo mexeu com as minhas emoções, eu não consegui lidar com aquilo. Porque quando eu cheguei em casa eu pensei que eu iria encontrar um ambiente de suporte, de apoio emocional naquele momento. Mas quando eu cheguei, eu encontrei, foi julgamento. A minha casa parecia um campo de batalha. Ou seja, ele esperava encontrar um refúgio seguro dentro do seu lar. E aí, o suporte emocional, para ele acontecer de forma eficaz, é importante que a família, ela também seja tratada. A família precisa também de tratamento. E a gente vai até falar sobre isso um pouco mais à frente nesse módulo de hoje, porque a família é a figura da pessoa que cuida de quem está doente. Está doente porque a dependência química é uma doença. E quem cuida de quem cuida? Então, é importante nós termos esse olhar, porque se a família não receber um tratamento adequado, a família ela adoece e aí se torna mais distante a recuperação desse indivíduo com dependência química. E falando sobre a família, é importante dizer que a recuperação é sistêmica. Como lá no início nós falamos, a recuperação da dependência química não é apenas a técnica. Gente, técnica por mais que a pessoa ela tenha a técnica, mas se não tiver vínculo, não tem recuperação.
a técnica sem vínculo, a gente pode dizer, que eu posso nomear como, como eu posso chamar? Técnica sem vínculo é truque. A pessoa ela pode ter habilidades, pode conhecer as habilidades, pode conhecer as técnicas, pode conhecer os protocolos, mas se não tem vínculo, não acontece, gente. Não acontece. E a recuperação da dependência química é sistêmica. A recuperação da dependência química é sistêmica. O indivíduo e família adoecem e sabe, pode adoecer, pode, mas também o indivíduo e a família também pode se curar. Indivíduo e família, dentro do contexto da dependência química, adoecem, mas também se curam juntos. É bem verdade que as escolhas elas são individuais, ok? As escolhas são individuais. Uma pessoa, para ela sair da dependência química e viver uma vida em recuperação, há uma necessidade de escolha. Isso é uma escolha. Eu não quero mais continuar nessa vida que eu estou vivendo, porque isso está aos poucos minando a minha saúde emocional, a minha saúde física, está minando a minha saúde social, está destruindo os meus vínculos, está destruindo a minha vida. Então eu não quero mais continuar nessa vida. Isso é uma escolha. A partir de hoje eu vou buscar tratamentos adequados para mim sair dessa situação. Eu vou buscar ajuda profissional para mim sair dessa situação. Porque a escolha é individual, mas a recuperação ela é coletiva. Escolha é individual, mas recuperação ela é coletiva. Então, quando a gente fala que a recuperação é sistêmica, a gente fala que tanto o indivíduo adicto e a família adoecem. Por quê? Porque, pensa comigo, pessoal, se um membro da família adoece emocionalmente, certamente todos que estão em sua volta, ou ninguém que está em sua volta, ficará intacto. Certamente, aqueles que estão em sua volta também irá sentir o impacto. Ninguém fica intacto quando alguém da família adoece emocionalmente. Se tem alguém na família com dependência química, a dependência química, ela não afeta apenas a pessoa com a dependência, afeta também a família. Mas tanto a pessoa com dependência química como a família, elas juntos, eles podem se curar, com certeza pode se curar, desde que tanto o ente adicto como a família procurem o tratamento, busquem ajuda profissional para poder lidar com essa complexidade da dependência química, como também da codependência. E para isso acontecer, é necessário de suporte emocional e motivacional que vai além da técnica. Ok, pessoal? Além da medicação. É necessário também, para que o indivíduo com dependência química, dentro do seu suporte emocional, ele tenha rotinas equilibradas. Lembram que eu trouxe aqui o caso do acolhido na Casa de Acolhimento Desafio Jovem Ebenezer, ele relatando o contexto do seu núcleo familiar, e eu trouxe para vocês aqui que a questão da adaptação, quando eles chegam dentro da casa de acolhimento, ele tem ali um período de adaptação, porque quando eles estão lá fora, eles não têm rotina, eles vivem uma vida deficitária de lazer, eles não têm uma rotina equilibrada, e a rotinas equilibradas é importante para uma recuperação permanente. Como? Não só para o adicto, como também para a família. Ter um sono de qualidade,
ter uma alimentação saudável, ter atividades também prazerosas. O tripé da saúde mental é sono, né, ter uma boa, sono de qualidade, você ter uma boa noite de sono, a nutrição, que é ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, e atividade física. Atividade física é o tripé da saúde mental. Sono, alimentação e atividade física. Haja vista que existe também outras ferramentas, digamos assim, para a pessoa alimentar a sua saúde mental, né? Além dela ter comportamentos saudáveis, do tipo ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação saudável, realizar atividade física, ela também ter momentos de lazer. Além dos momentos de lazer, também a leitura ela é importante para a otimização da capacidade intelectual, e a leitura ela alimenta o cérebro. O nosso cérebro é alimentado por sono, alimentação, atividade física e otimização da capacidade intelectual. No caso, é você procurar sempre ler um livro, né, que faça com que você se sinta bem e que você tenha prazer, né, em também estar lendo uma boa leitura, que você tenha prazer em realizar uma boa leitura. Então, são coisas que são pertinentes dentro do suporte emocional e motivacional. No suporte emocional, é importante essa realização dessa rotina, que o indivíduo ele tenha uma rotina equilibrada. Agora tem algo que chama muita atenção e que é necessário trabalhar para que a recuperação da dependência química ela seja permanente, e que a família ela também possa viver de forma harmoniosa, congruente, equilibrada. Gente, é trabalhar a comunicação empática. Comunicação empática. Quando eu falo de comunicação empática, eu falo de uma comunicação assertiva, uma comunicação assertiva, uma comunicação que ela está desprovida, desvestida do julgamento, do apontamento. Isso é uma comunicação assertiva, uma comunicação empática. A comunicação empática, ela não julga. A comunicação empática é uma comunicação onde o indivíduo consegue se comunicar de forma assertiva, porque ele tem a competência de quê? De compreender, de não sentir de maneira literal, mas a compreensão da dor que aquele outro ele está sentindo e a dificuldade que o outro tem para poder sair da dependência química. Então, a comunicação empática, ela em todos os contextos, ela é importante. Se comunicar com empatia, com respeito, com assertividade. A comunicação empática não quer dizer que aquele reforço, né, não é uma comunicação de reforço negativo, né, ou de um reforço que pode aumentar o risco de recaída, onde a comunicação ali, ela é uma comunicação onde a pessoa ela está se comunicando de uma forma permissiva, né? Assim, permitindo, né? Não, se quiser viver assim, pode continuar vivendo, pode continuar essa situação. Não é isso. É uma comunicação empática, é uma comunicação assertiva, respeitosa, sem deixar de realizar ou de mostrar, tentar de alguma maneira bem sutil mostrar o futuro, né? Como pode ser para aquela pessoa se ela continuar naquela relação com a substância psicoativa. Então, a comunicação empática não é uma comunicação violenta,
ela é desprovida do julgamento e dos apontamentos. É uma comunicação assertiva. E estabelecer, e quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de amor exigente, nós estamos falando também de limites claros e coerentes. Limite claro e coerente. Quando a gente fala de limite claro e coerente, estamos falando de amor exigente. Então, essa capacidade, sabe, pessoal, que a família tem essa capacidade que uma família funcional ela tem de estabelecer limites para o seu ente com dependência química. Vamos dar uma breve parada nesse momento, pessoal, para tomarmos uma água, mas daqui a pouquinho a gente volta para darmos continuidade.